Com certeza você já deve ter visto a imagem de uma rede em algum lugar. A internet conectando todas as pessoas. Está tudo interligado. Você já imaginou o que aconteceria caso um dia caísse uma bomba na central da Google? Cabum! Esperamos que isso nunca ocorra, é claro. Mas, e se ocorresse, iria causar uma catástrofe, pois afetaria um número gigante de usuários, certo? Simples até aqui? Agora pense em uma rede como essa no Pantanal Mato Grossense. Quê? Hã? Calma, eu vou explicar. Você já se perguntou como as árvores se espalham em uma floresta? Pense em um terreno baldio. Às vezes, terrenos no meio da cidade são tomados por plantas e árvores. Como essas plantas chegaram lá? Elas não podem se movimentar. Bem, a não ser que sejam entes, esteja em um filme do Senhor dos Anéis. Mas tirando essa possibilidade, elas não têm pernas. Então, para se espalhar, elas usam suas sementes, que na maioria das vezes são carregadas por animais. Exatamente, mamíferos e aves que comem seus frutos, carregam suas sementes pela mata e defecam pela floresta. Novas plantas nascem dessa semente, e o ciclo se repete, sendo muito importantes para a regeneração florestal. Muitas vezes é fácil imaginar quem pode consumir os frutos e carregá-las. Por exemplo, frutos pequenos, com sementes pequenas, podem ser engolidos por pássaros pequenos. Frutos maiores, com sementes maiores, são dispersos por animais maiores, como a anta e um porco selvagem. Isso é lógico, né? Mas às vezes vemos frutos que parecem não encaixar muito bem no seu ambiente, que não cabem na boca de um porco. Pense no abacate, por exemplo. Você consegue imaginar um animal engolindo aquela semente, aquele monstro meio desagradável, né? Bem, talvez se forem andorinhas africanas... Bem, que seja. Mas Carlos, então por que as sementes grandes existem? Se pararmos para pensar, há menos de 12 mil anos atrás, e isso não é muita coisa comparado com a escala da vida, ainda existiam preguiças gigantes, mastodontes e até cavalos selvagens andando aqui nas matas brasileiras. Ou seja, existiam animais grandes, que podiam comer essas sementes sem problema. Porém, a maioria foi extinta após a Era do Gelo. A extinção desses grandes animais deixou muitas dessas plantas sem seus parceiros de interação. As plantas com sementes grandes hoje dependem do homem ou de fenômenos como enchentes para que suas sementes sejam dispersas. Mas com todas essas mudanças ocorrendo em nosso ambiente, será que podemos prever o futuro da biodiversidade após uma grande mudança dessas? Sim! O pesquisador brasileiro Matias Pires e seus colaboradores resolveram entender as consequências da extinção desses grandes animais, olhando para as interações entre plantas com frutos e os animais que os comem. Esse grande número de espécies leva a um grande número de interações, formando assim uma rede! Aê, exatamente! Entender agora? Matias mapeou a fauna e a flora do Pantanal Mato Grossense em uma complexa rede ecológica. Eles viram, entre outras coisas, que a perda desses grandes mamíferos mudou as relações entre plantas e animais da região. Observaram que animais que eram menos importantes no passado, como a anta, hoje são importantes dispersores. Grandes mamíferos, além de serem capazes de dispersar as sementes grandes, conseguem ingerir mais sementes e conseguem percorrer longas distâncias, e são assim dispersores muito mais eficientes. Portanto, substituir eles é muito difícil, e perdê-los pode ter condenado muitas espécies de plantas. Tá legal, Carlos, mas e daí? E daí que, olhando para o que ocorreu no passado, eles podem ajudar a prever efeitos negativos de extinções no futuro. Se um animal estiver com alto risco de extinção, nós saberemos com antecedência quem serão os mais afetados com isso, quais as consequências dessa ausência para a biodiversidade local e que medidas podemos tomar antes que isso ocorra. Pois, como vimos agora, perder os grandes animais pode fazer com que tenhamos florestas bem menos diversas. Esse foi o projeto de pesquisa do Matias Pires, financiado pela FAPESP. Se você gostou, clique aqui e não se esqueça de curtir o vídeo. Quer que desenhe, incentivando os pesquisadores brasileiros.